Oi, Rafael. Olá, colegas. Acho que agora vai. Agora vai. Caramba, Mas é todas as assim, tecnologias. live tem essas tensões, né? Sim, sim. Mas Rafael tá me ouvindo bem? Consigo. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Tá tudo certinho? Tô tranquilo. Ótimo, ótimo, Bem, ótimo. então, é uma boa tarde a todos e todas. Obrigado já pela presença. Eu sou o Antônio Ferreira, sou professor de espanhol do CAP, da UFRJ, e também do Programa de Letras Neolatinas da Faculdade de Letras da UFRJ. E essa é a sexta live desse projeto Conversas sobre línguas estrangeiras, um projeto destinado para os meus alunos da pós de Linguística Aplicada, em que eu convido colegas, professores, pesquisadores para propor temas aqui para o debate. E o tema de hoje é um tema de muito interesse para a minha turma em especial, para mim, que conheço pouco sobre esse assunto, mas cada vez mais a gente percebe que os nossos alunos, os sujeitos, vivem situações, na verdade, experiências que demandam usar seus repertórios linguísticos diversos e que às vezes são expostos, né, a situações que precisam usar mais de uma língua e às vezes a escola ou algumas políticas acabam indo numa direção contrária, impondo aí uma política monolíngue um pouco contrário do que o sujeito contemporâneo precisa. E aí, o nosso convidado de hoje é o professor Rafael Fernandes, que é doutorando em Linguística e pesquisa justamente esse assunto e vai fazer uma fala mais direcionada para essas perspectivas de translinguagem. Né? Então, vou fazer uma rápida apresentação do professor Rafael, para que vocês possam conhecer um pouquinho do Rafael. Então, o Rafael ele tem graduação em português e espanhol, pela Federal de Juiz de Fora, é mestre em Linguística Aplicada também pela Federal de Juiz de Fora e faz seu doutorado na mesma universidade. Como eu disse, ele desenvolve pesquisa em Linguística Aplicada acerca desse tema portunhol e ambiente escolar, passando aí por essa perspectiva de translanguage. Né? Os temas de interesse do Rafael são contatos linguísticos, bilinguismo, superdiversidade, práticas translíngues e formação de professores. E ele é professor do Cefet Rio de Janeiro, Campus Valença, na área de português e na área de espanhol. E já para deixar todo mundo com um desejo de querer buscar, saiu na semana passada uma coletânea pela revista X, não é, Rafael, da Federal do Paraná, Sim, do Paraná, Paraná. é, uma compilação de textos em que o Rafael também contribuiu sobre esse tema das translinguagens, discurso, políticas e, acho que pedagogias ou educação, se não me engano, o nome da revista. E a fala do Rafael, claro que deve tratar um pouquinho desse texto que foi publicado, mas eu já deixo aí a indicação de leitura e espero que vocês tenham aí um papel e caneta em mãos, porque o Rafael vai falar muita coisa interessante. Rafael, obrigado pelo aceite. Imagina, Antônio, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todas. Eu acho que para começar eu queria te parabenizar, Antônio, pela iniciativa, né, desse ciclo de debates e da mesma forma agradecer pelo convite, né, de poder de alguma forma contribuir para essas discussões da educação linguística, né, no contexto brasileiro, especialmente, né, quando a gente fala da educação bilíngue, né, que é minha área de atuação. Bom, a minha proposta hoje é falar um pouco dos estudos translíngues e pensar de que forma esses estudos eles podem contribuir para a aprendizagem de espanhol, tá? Principalmente a aprendizagem de espanhol no contexto brasileiro. E aí, eu sugiro que a nossa conversa, o nosso diálogo, ele passe... Rafael, tem um comentário dizendo que o seu áudio está um pouco baixo. Certo. Tal- Não sei se é uma. Tá melhor? Agora melhorou para mim. Ok. Bom, então eu sugiro, Antônio, que a nossa conversa ela passe por 6 pequenos bloquinhos, tá? Quando a gente fala em estudos translíngues, a gente está falando de uma perspectiva muito recente
tá, de trabalho na linguística aplicada e é uma perspectiva que passa por muitos conceitos. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais didático possível. Fiz uma pequena colinha aqui para que eu não esqueça de deixar algumas ideias que são assim, bem centrais de fora. Tá? À medida que as questões forem surgindo, a gente vai parando e vai discutindo. Bom, eu proponho então que no primeiro bloco, né, eu gostaria então de apresentar de onde surge, né, de onde vem esse interesse pelos estudos translínguas. No segundo momento, eu queria discutir o que a gente tem denominado de uma educação linguística tradicional. No terceiro momento, eu queria trazer então as raízes desses estudos translínguas. No quarto momento, a gente discute, né, as noções, as pressuposições, as questões que vão então orientar esses estudos translínguas. A gente pensa, então, no quinto momento, como que isso chega no Brasil, porque a gente vai ver que isso não está pensado, não foi inicialmente pensado no contexto brasileiro. E, por fim, a gente chega numa discussão das contribuições para o ensino de espanhol. Tá bom? Ok. Bom, ok. O meu interesse pelos estudos translínguas, ele vem, né, substancialmente das minhas práticas docentes, ou seja, da minha atuação como professor de língua no Brasil. E não só como professor de espanhol, mas também como professor de língua portuguesa. Atuei por um período curto de tempo como professor de língua inglesa, mas isso também contribuiu. Eu vi, então, no Grupels, que é o grupo de pesquisa, né, Linguagem e Sociedade, programa de pós-graduação em Linguística da Federal de Juiz de Fora, coordenado pela professora Ana Cláudia, a possibilidade, então, de no doutorado, né, buscar alguns caminhos, algumas respostas para essas inquietações que eu, enquanto docente, fui produzindo, adquirindo, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro momento. Eu queria, então, dar início a esse segundo momento. O que a gente tem entendido hoje, então, Antônio? Por uma educação linguística tradicional, ou seja, que concepções, né? Com que concepções estão inseridas nisso que a gente está denominando de educação linguística tradicional? Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar realmente como essa educação linguística tradicional ela tem definido, né, a noção de língua, né? E aí eu vou dizer para vocês que a noção de língua que surge nessa educação linguística tradicional é uma noção de língua como código, como sistema autônomo, fechado, homogêneo, baseado, né, em normas gramaticais e pressupostos e com barreiras, né, muito bem delimitadas e definidas. Esse primeiro pressuposto dessa educação linguística vai estimular um segundo pressuposto, que é a ideia de que as línguas elas são faladas por determinadas comunidades em determinados espaços, né? Daí a ideia de língua, comunidade e espaço, que vai, consequentemente, né, projetar um terceiro pressuposto, que é a imagem de um falante ideal, ou seja, aquele falante que domina todas as regras e, portanto, é a autoridade, né, linguística naquela determinada língua, e é esse o modelo que a educação linguística tradicional projeta também quando a gente fala de aprendizagem, né? Ou seja, o falante nativo como aquele modelo a ser seguido. Claro, se a gente tem um modelo a ser seguido, né, de falante, a gente tem também uma perspectiva de compreensão, de comunicação baseada, então, na norma, né? A ideia de que para que a comunicação ela ocorra, ela exista, a gente precisa que esses dois falantes, ou enfim, que os falantes, de forma geral, compartilhem determinadas, né, normas, determinados pressupostos gramaticais, ou seja, comunicação realmente baseada na gramática. E um outro item, um outro pressuposto que a educação linguística que a gente está denominando tradicional, que vão então corporificar o que a gente tem chamado de monolinguismo, é a ideia de que as línguas são aprendidas enquanto sistemas, né? E daí a ideia de L1, L2, L3, L4. Então, esse falante, que em princípio é um monolíngue, né? À medida que ele entra em contato com outros sistemas linguísticos, com outras línguas, com outros códigos, ele vai acrescentando ou depositando no seu cérebro, né, digamos assim, caixinhas, uma L1, uma L2, uma L3, e essas caixinhas parecem, nessa perspectiva, né, existir isoladamente, tá? É isso que a gente então tem chamado de educação linguística, os pressupostos do monolinguismo. Quer fazer alguma consideração ou eu posso seguir? Não, eu acho que, apesar de tanto avanço, né, em termos mal ou bem nós avançamos, né, em algumas políticas educacionais ou linguísticas, que tentam desconstruir também essa imagem de falante, né, nativo, falante ideal, como a gente no chão da escola a gente ainda tem essa prática tradicional tão presente, né?
quiçá os estudos translíngues que você pode falar um pouquinho agora da origem, né? Pois é, e aí, como pensar então, o que o translinguismo, o que os estudos translíngues têm a ver com isso? Tem tudo. Né? Eu acho que, inicialmente, a gente precisa pensar que esses estudos translíngues, eles não surgem enquanto um conceito teórico, tá? Como a Ofélia Garcia Leeway coloca, Leeway, no texto de 2014, essa perspectiva translíngue, ela surge como uma prática pedagógica, tá? Um professor, o Sam Williams, ele acreditava que a alternância de códigos na sala de aula de língua, essa alternância poderia contribuir para a maximização dos conteúdos, a compreensão dos conteúdos. Né? Esse olhar, então, ele atrai muitos pesquisadores, muitos professores, e a partir de então começa-se a teorizar a partir dessa prática pedagógica. Eu acho que o bacana dos estudos translíngues é isso, né? É a perspectiva da prática, né? Estudos iniciam nessa perspectiva da prática. Então, pensando agora já então como conceito teórico, ou seja, as pessoas vêm teorizando sobre isso, assim como os pressupostos do monolinguismo, né, os pressupostos dos estudos translíngues estão claramente, né, embebedados por óticas ideológicas. Né? A gente não tem como viver, né, sem ideologias. E aí essas ideologias, claro, vêm, digamos assim, contribuir para a emergência, para a construção de um paradigma que vai oferecer, então, outras roupagens na tentativa de compreender essas relações, né, de bilíngues, plurilíngues ou multilíngues, como a gente quiser chamar, né, de acordo com cada um com a sua orientação aí, pensando, sobretudo, nessas novas dinâmicas. Né? E quando a gente fala em nova dinâmica, a gente precisa pensar em dois conceitos que são assim, elementares, né? Que, primeiro, é a noção de mobilidade e a noção de superdiversidade. Né? O que a gente está entendendo por mobilidade? A gente entende por mobilidade, basicamente, essas novas tecnologias no campo, né, da mídia, da informação, dos transportes, que colocam textos, discursos, pessoas, línguas, culturas, né, em contato de uma forma muito rápida. Né? Ou seja, é um contexto realmente de celeridade, os smartphones, as TVs, né? E isso vai, digamos assim, consequentemente, produzir aquilo que o Blumar chama e aquilo que o Vertovec cunha, que é o conceito de superdiversidade, ou seja, a convivência, não a convivência, né, mas a emergência dessa tessitura diversa em determinados espaços, ou seja, esses contatos, né, linguísticos, culturais, né, que existem e que fazem com que as nossas relações, né, essas relações linguísticas, nossas interações, sejam cada vez mais dinâmicas, mais fluidas, né, marcadas pela dinamicidade e pela imprevisibilidade. Eu acho que esse é o bacana, tá? E aí, pensando então em pressupostos, eu preciso esclarecer por que eu dei o nome de estudos translíngues. O que eu tenho chamado de estudos translíngues? Bom, desde lá a prática do Sam Williams, em 94, a gente observa que diversos autores buscaram teorizar, né? E isso deu, claro, origem a diversos termos. Então, não sem intenções, o objetivo que a gente tem chamado de estudos translíngues é, na verdade, essa forma de conceber as relações, essa forma dinâmica, fluida, né, nesses espaços cada vez mais imprevisíveis, mais dinâmicos mesmo. E aí a Ofélia Garcia e o Leeway vão propor, então, em 2014, no livro de 2014, a ideia de translanguaging, tá? Uma perspectiva mais cognitivista, alguns autores argumentam. E quais são esses pressupostos, então, da translinguagem? Né? O que vai embasar, então, essa perspectiva? A primeira que eles vão defender é que as línguas como a gente conhece, como nós conhecemos, né? Ou seja, português, inglês, espanhol, francês e italiano, essas línguas existem enquanto entidades sociopolíticas. Né? E a ideia do translanguage é propor as línguas, né, não como entidade sociopolítica, mas na perspectiva dos falantes, ou seja, o que os falantes têm não é inglês, não é espanhol, não é italiano, são recursos que constituem um repertório, né? Antônio? Oi. Voltou? Voltei. Então, Eu escutei até dos repertórios que os falantes possuem, né? Isso, é isso. Aí eles vão, então, deslocar esse olhar de L1, L2, L3, de línguas como entidades sociopolíticas para a noção de repertório, ou seja, uma perspectiva interna do falante. Né? O bebezinho, a Ofélia dá um exemplo, por exemplo, do Gabo, que é uma criancinha de 1 ano e 6 meses,
e que ela é filha de pais cubanos, parece de mãe cubana, e nasce nos Estados Unidos. E essa criança começa com o seu repertório com algumas palavras do inglês, algumas palavras do espanhol, mas ela sequer tem noção que isso é inglês e espanhol, né? Isso são recursos que ela utiliza para agir no mundo, para comunicar, para se comunicar. Né? Então, o primeiro ponto é um deslocamento, então, dessa ideia de língua como entidade política para a noção de repertório. Né? E esse repertório, então, como conjunto de recursos que são incorporados ao longo da trajetória do falante, ou seja, uma característica biográfica. Né? Nesse sentido, eles vão defender que o bilíngue, o multilíngue ou plurilíngue não é, na verdade, dois monolíngues, né? E vão propor também que esses indivíduos não possuem competências separadas para cada uma das línguas, né? Daí a ideia de repertório. E essas práticas, então, que a gente tem concebido numa perspectiva bem estigmatizada, né? Já que elas, de alguma forma, elas transgridem essas convenções, essas normas, elas não são erros, elas não são insuficientes, elas não são amalgamações. Elas são, na verdade, ações criativas, né, que são marcadas por contextos históricos, políticos, ideológicos, culturais, né, que constituem a trajetória de cada um desses falantes. Né? E eles vão argumentar, então, que validar no contexto de aprendizagem essas práticas, né, essas ações que emergem nesse contexto, implica uma questão de justiça social com determinados grupos que têm tido as suas práticas linguísticas marginalizadas por não estarem alinhados à perspectiva da norma. Tá? Falei muito, posso continuar? Não, eu só acho, assim, porque acredito, até então, assim, ninguém caminhou nenhuma pergunta, mas quem já quiser, quem está acompanhando, enviar, eu vou registrando aqui e no final eu tento retomar para o nosso convidado do dia. Mas, Rafael, você colocou a origem dos estudos translíngues, alguns pressupostos. Eu só acho que, assim, para quem está iniciando um pouco né, nessas leituras, às vezes faz um pouco ou trata como sinônimo esses conceitos como superdiversidade, translinguagem, o que veio antes, o que veio depois, é a mesma coisa, bilinguismo também é igual. A partir do momento que você coloca, né, deu o exemplo até dessa criança que convive ali com os pais, que é muito próximo também uma noção, uma possível concepção do que seria ser bilíngue, né? Existe, na verdade, assim, pela sua fala, parece que esse conceito de superdiversidade veio antes. Seria isso? Ele é um termo de 2007, né? E essas discussões sobre as translinguagens, elas vão ser motivadas, né, sobretudo por essas novas dinâmicas sociais, ou seja, a gente pensar que essas novas interações, e quando a gente está falando dessas novas interações, né, a partir dessa perspectiva mesmo da mobilidade, como essas novas tecnologias, elas contribuem para colocar as pessoas e esses repertórios em contato, né, que acabam produzindo fricções de onde emergem, então, essas práticas translínguas, né. Claro, a noção de bilinguismo, né? A noção de bilinguismo tem sido muito discutida. Uma discussão mais tradicional, a gente entende como o bilíngue como aquele que domina, né, o que tem na sua vida, na sua marca, na sua trajetória, dois sistemas linguísticos. A gente tem compreendido no grupo de pesquisa o bilíngue como aquele sujeito dono da sua trajetória linguística, né, que constrói seu repertório nesse sentido, né, biográfico, político e social. E há um movimento hoje, que eu coloco até em um texto que produzi, que eu né, optaria por falar não em sujeitos bilíngues, mas em sujeitos translíngues, né, mas por uma questão simplesmente de emergência de paradigma, né, deslocar esse olhar de bilíngue, né, talvez até desmistificar aquela noção de bilíngue, bilíngue, trilíngue, né, poliglota, que estão aí enraizadas. Eu entendo o bilíngue como aquele sujeito que tem um repertório, né, biográfico composto por traços linguísticos reconhecidos socialmente, politicamente, como inglês, espanhol, francês. Tá? Mas talvez algo... Ficou claro. Não ficou, mas talvez o bilíngue algo mais... uma aprendizagem talvez mais sistematizada pela escola, né? A gente pode dizer assim, e talvez o sujeito translíngue, como você definiu no texto, não necessariamente ele teve essa formação, ele vai tendo contato, vai compondo esse repertório a partir, né, das vivências, dos deslocamentos, né?
Eu acho assim, que a gente pode tomar o bilíngue também na perspectiva da translinguagem, né? Desde que a gente coloque um outro par de óculos, né? Eu acho que esse é o convite da translinguagem. Você pode assumir que o bilíngue ele é um sujeito com dois monolíngues, né? Ou você pode assumir o bilíngue como um sujeito translíngue, né? Eu acho que o movimento que eu tenho feito de assumir a perspectiva de sujeitos translíngues é simplesmente para emergir mesmo um novo paradigma e, digamos assim, as noções de bilinguismo, né, as discussões sobre bilinguismo que a gente tem até hoje, né, com as questões se a gente pensar na perspectiva da translinguagem, elas não dão conta de explicar essas novas dinâmicas. Eu acho que aí é uma outra, por isso esse outro olhar, né? Sim, tem até uma pergunta agora já, que eu acho que a gente pode encaixar nesse debate, da Aline, perguntando se você, Rafael, substituiria o termo poliglota por translíngue. Com certeza, né? Como eu disse, né, o que a gente tem falado hoje é de um sujeito historicamente situado, politicamente situado, que constrói os seus recursos, ou melhor, né, que adquire, incorpora os seus recursos através das suas participações em diversas interações, daí a ideia de repertório biográfico defendido pelo Blumar, me parece, e a ideia também de Sprachenliebe, que é defendido por uma teórica, Brigitta Busch. Ela fala que o repertório é isso, né? Incorporação histórica, biográfica, né? E que esse repertório vai falar muito desse sujeito, tanto das oportunidades quanto das não oportunidades, né? Sim, na emergência translíngua, a gente não... Para o paradigma translíngua, a gente não trabalha com essa noção de poliglota, nem... Rafael, para você dar continuidade ao roteiro, eu só vou lançar aqui a dúvida da Ivânia, que eu acho que ainda está nesse primeiro tópico, da Luziane. Luziane, a gente vai chegar nesse bloco no final, que é mais relacionado ao ensino, mas já fiz aqui o registro. A Ivânia pergunta, como ela chegou um pouquinho atrasada aqui da conversa, se translinguagem ou translíngua está relacionado com línguas de fronteira. Claro. Existem vários trabalhos, um dos trabalhos mais significativos é da professora Eliana Sturza, né, que é da Federal de Santa Maria, se eu não me engano, acho que é Federal de Sim. Santa Maria, e ela vai justamente trabalhar com o portunhol, mas o portunhol de fronteira, né. A minha perspectiva, e a gente vai falar daqui a pouco de portunhol, é uma perspectiva de portunhol como prática, né, como algo que surge no contexto de aprendizagem formal. E a Eliana, sim, vai dar conta de discutir o portunhol de fronteira na perspectiva da translinguagem. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouquinho. Acho que a gente pode... Sim. Então a gente pode seguir, não é, Rafael, por essa visão um pouco geral dos estudos translíngues? Sim. Ou já no Brasil, se você quiser fazer o recorte. Sim. Eu acho que eu só queria fechar esse bloco, Antônio, falando que a própria perspectiva de translanguage, como a Garcia e o Bey defendem, né, o prefixo trans aí, ele traz incorporado na própria palavra essa noção de para além dos códigos, ou seja, para além dos sistemas, né, ou seja, para além das fronteiras que são socialmente construídas, né, entre as línguas, e o languaging, com o próprio ING do inglês, traz essa ideia de performatividade, né? E aí a Garcia nos convida a um deslocamento do olhar de língua enquanto substantivo para a língua enquanto verbo, e eu acho isso muito bonito, né? Então eu acho que é isso, né? Uma perspectiva realmente da prática. Não, e você falou, você falou agora rapidamente a palavra performance, mas lendo seu texto ontem, né, que eu finalizei aqui para a live, algo muito interessante que eu nunca tinha me dado conta. Normalmente eu faço muito o uso de usos da linguagem. O sujeito, né, faz uso da linguagem. E no seu texto você não defende esse uso da linguagem, né, porque você acha que já é algo mais estático, pré-estabelecido. E aí seria interessante, pensando nesse sujeito translíngua, essa noção de performances, né? Muito bacana essa ideia. Claro. A gente tem tentado não utilizar, embora nós compreendamos que essa noção ela é muito difundida no estudo da linguagem, o falante usa, né? Mas isso, na nossa perspectiva, dá uma noção de que algo está pronto, está depositado, né? E que nós estamos defendendo que não. Esse falante vai mobilizar, ele tem uma série de recursos, né? Do seu repertório, e a partir dessa série de recursos, ele vai se reconstruindo. Esse repertório ele está em constante movimento. Por isso a ideia de não uso de performance, né? Sim. Eu acho que
que é isso? Então, é uma perspectiva baseada na prática, né? E aí, como eu falei, isso chega, então, como no Brasil, como translanguage, como eu acabei de falar, chegou como prática translingue, tal como propõe o Canagaraja, quando defende translingual practice. O Cana defende que a perspectiva dele é um pouco mais social, ou seja, essas práticas elas não emergem simplesmente desse repertório, mas basicamente mesmo dessas negociações, essas práticas. Ele não vai falar numa perspectiva tão cognitiva como a Garcia, né? Que a Garcia vai falar, então, essa perspectiva de sistemas depositados no cérebro, vai defender um repertório com conjunto. Ele vai falar, então, numa perspectiva da prática. Isso chega para a gente também no trabalho do Zolim, eu acho, até onde eu sei, é o primeiro trabalho de língua espanhola que traz essa perspectiva, que é a perspectiva da translíngua, né? Ele vai se apropriar, na verdade, das ideias do Canagaraja para defender a ideia de translíngua, né? E aí a gente tem visto translingualismo, translinguajamento, né? Todos esses termos que convergem para um só ponto, ou seja, a dinamicidade, a fluidez das práticas de linguagem nesse novo contexto, né? Ok. Sim, Alexandre, pensar que a linguagem, o Alexandre fez uma pergunta, Antônio, dizer que a linguagem é verbo equivale a dizer que a linguagem é ação, com certeza, né? Com certeza. A gente está dando uma ideia de performatividade e é através dessas práticas, dessas performances, que esses sujeitos vão, então, significar, ressignificar ou agir no mundo pela linguagem. Sim. Tem uma pergunta já da professora Doris, que eu acho que também a gente pode já, se você pode comentar agora, quais as relações que podemos estabelecer entre as práticas translíngues e essa ilusão que você já comentou do falante nativo e uma perspectiva de performance desse conceito que também você usa? Tá, a perspectiva da translinguagem, na verdade... Tá, deixa eu pensar. Bom, a perspectiva do falante nativo, como eu comentei anteriormente, é a ideia de que ele é o modelo ideal, né, de língua, ou seja, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê e aquele que tudo pode. E a aprendizagem de língua, né, os estudos de linguísticos mais, digamos, tradicionais, têm considerado esse falante como modelo e têm aplicado esse modelo de falante como aquele ideal. Quando a gente pensa na translinguagem, a gente não está falando mais de modelo falante ideal, porque a comunicação não está mais baseada na norma, mas sim na prática, ou seja, há uma perspectiva da negociabilidade. Nós estamos falando de práticas que são constantemente negociadas, né? E aí, para esse falante, essas normas, elas são indexicalidades que passam por movimentos de negociação, ou seja, não existe um modelo de falante, né? A comunicação ela é negociada a todo tempo. Esses repertórios eles entram em fricção e essa fricção, né, produzem essas práticas, essas performances, ou seja, né, a mobilização desses recursos biográficos, né, para que se produza a agência, ou seja, para que se tenha de fato comunicação, né? Ou seja, é o meu repertório e o seu em fricção. E se a gente quer comunicar, se a gente quer produzir interação, a gente vai produzir interação, né? E aí eu acho que a dica, né, que o professor precisa criar essa sensibilidade também para não romper, né, essa linguagem que vai se construindo pela prática, que é o que normalmente acontece naquela perspectiva que você colocou da linguística tradicional, né? Sim, eu acho que isso é bem bacana da gente pensar, né? Qual o papel do professor? Então, né, adotar isso como erro, ele vai adotar isso como performance, ele vai entender isso como engajamento nesse processo, né, de aprendizagem ou de aquisição de língua, ou ele vai tomar isso como erro e coibir essas práticas, né? O que é mais interessante? A gente tem defendido que sim, isso significa engajamento, agentividade, né, enfim, participação, né, nas interações. Sim. Rafael, tem uma pergunta da Ana Paula, para que a gente possa já ir para mais um bloco, perguntando se as práticas translíngues seriam gradativas e se seriam mais translíngues para algum assunto. Aí eu não sei se está claro essa segunda pergunta da Ana.
Eu só não entendo o que ela chama de gradativa. Eu acho que ela, quando coloca gradativa, ela me parece que ela tá pensando um pouco naquela ideia da interlíngua, né? Que seria em estágios. Será que é isso que ela está chamando de gradativa? Ana Paula, só você se colocar aqui a mesma coisa. Quando seria mais fácil, talvez, para algum assunto, se talvez o falante, é isso, teria facilidade de Eu produção acho desse que repertório? Eu acho que isso tem a ver com o repertório do falante, né? Então, se eu tenho um conjunto de recursos, né, que me possibilita, claro, falar digamos assim, em uma dessas línguas nomeadas em um determinado contexto, ok, né? Ou seja, o que nós estamos dizendo, Antônio, é que esses repertórios eles são sim constituídos de múltiplos recursos e que esses recursos, né, são convencionalmente denominados línguas nomeadas, português, inglês e espanhol. Claro que o falante tem a sensibilidade de que, numa interação, por exemplo, com o hispano-falante ou com uma pessoa, né, que esteja falando, né, mobilizando recursos do espanhol, é claro que eu, enquanto falante, vou tentar mobilizar, né, a maior parte de recursos do espanhol que eu puder. Né, mas isso não significa, né, que, na tentativa de mobilização desses recursos, que eu não seja um falante ou que eu não produza língua espanhola. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que Sim, foi mais sim. ou menos isso. Mais uma para a gente encerrar esse bloco. A Ana Clara Moura pergunta se a translinguagem se aproxima ao conceito de ato de fala. Ato de fala, eu acho que o conceito de ato de fala está muito calcificado nessa ideia de uma linguística mais tradicional. Tá? Eu acho Uhum. que não, acho que a gente está realmente deslocando o olhar de diálogo, não tem a ver necessariamente com ato de fala, não, nós estamos falando de mais de fluidez e negociabilidade. Eu acho que talvez ela pudesse pensar no caminho das negociações, né? Ou seja, dos princípios da cooperação, o princípio da cooperação, por exemplo, talvez seja esse o caminho que ela esteja pensando. Sim, há, obviamente, né, na tentativa de comunicação, um pacto, né, de cooperação. Se não há uma clara intenção de cooperação, não há comunicação. Sim, claro. Então respondemos esse primeiro bloco e passamos agora, Rafael. Você quer fazer o recorte para os estudos translíngues já no Brasil? Ou você Eu ainda acho quer que apresentar? Não, eu só queria mostrar como esses estudos eles realmente chegam no Brasil, né? E como eles Uhum. têm ganhado assim força no Brasil, né? Nós temos diversos polos hoje, né? A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Federal do Mato Grosso, a Unicamp, a própria UFRJ, que tem desenvolvido pesquisas assim maravilhosas em relação a essa perspectiva das translinguagens, das paisagens linguísticas e tudo mais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode Não, eu queria te perguntar, assim, talvez ainda por linguistas aplicados ainda da língua inglesa, você não acha? Assim, são isso. poucos, talvez. Oi? Isso é bem bacana, muito bem pensado, Antônio, muito bem colocado. Porque quando a gente pensa, né, nesses estudos translíngues, e a gente pensa no espanhol no Brasil, esses estudos ainda são muito pequenos, né? Existem alguns, claro, né? O Ruberval, por exemplo, trabalha com o portunhol como língua de fronteira. Aqui na UFJF, né, eu trabalho com o portunhol na perspectiva da sala de aula, mas sim, a própria bibliografia, né, ainda é em língua inglesa. Nós estamos trazendo isso para o Brasil agora, com os textos do Zolim, com, né, os textos desses outros pesquisadores, a Cláudia, enfim, Federal de Goiás, né? Eu acho que é isso. Ainda é muito incipiente no espanhol, mas eu acredito que é um caminho bem bacana para se trilhar. Sim. Bom, eu acho que é isso. Então, a gente pode pensar em como esses estudos então, eles podem contribuir para a aprendizagem de espanhol, né, no Brasil. Como eu disse para vocês, é um convite realmente a uma outra ótica, né, ou seja, um outro olhar. Né? E aí, um outro olhar para quê? Basicamente, eu, como trabalho no doutorado com o portunhol, me interesso pelo portunhol. E aí, quando a gente fala em portunhol, Antônio, a gente não tem só essa noção de portunhol como prática, né, desse contexto de sala de aula, a gente tem também o portunhol como língua de fronteira, acho que alguém até colocou aí, né? Mas aí já como língua, né, a defesa desse portunhol, não como prática, como a gente
vem defendendo, mas realmente como uma língua, uma perspectiva bem, ainda que translinguística, né, uma perspectiva sistêmica mesmo, de entender a língua para além da prática também como sistema, ou seja, há ali, digamos, um movimento de descrição, né, e tudo isso. Há também a perspectiva do portunhol selvagem, que é defendido nos estudos literários, por exemplo, com Douglas Diegues, né, ou seja, esse autor ele escreve propositalmente em portunhol, numa tentativa, né, de, digamos, transgredir esses cânones literários, né, e eles, no âmbito desses estudos literários, eles têm trabalhado com traduções de autores renomados como Shakespeare, né, traduzindo esses autores para o portunhol, né, esse portunhol selvagem. Então, ao mesmo tempo que eles criticam esses cânones, né, por serem monolíngues, por serem hegemônicos, né, eles se utilizam desses cânones para produzir movimentos contra-hegemônicos. Então, eu acho que isso é bem bacana da gente pensar, né? Então, seria segundo portunhol, intencional e os estudos literários. Existem várias perspectivas, né? Existe a perspectiva de portunhol como língua da mídia, ou seja, a mídia utilizando o portunhol como um recurso, né, para fazer propagandas engraçadas, enfim, e o portunhol, que é o que eu tenho defendido como prática translíngua, ou seja, como prática dinâmica, fluida, né, na sala de aula, no contexto de sala de aula, de aprendizagem de brasileiros que se engajam na perspectiva, são ela. Sim. Tem uma pergunta, a Luiziane lançou anteriormente, Uhum. Se os livros didáticos e os manuais pedagógicos, se eles já incentivam essas práticas de práticas translíngues. Pois é, Antônio. Como eu disse, né, é um movimento muito, muito recente, né? Não só globalmente, mas também, né, aqui no Brasil. Se a gente pensar que o Williams, né, que trouxe essa prática pedagógica em 1994, por exemplo, e isso chega no espanhol, por exemplo, em 2014, com o texto do Fernando Zolim, assim, é impossível, né, que isso esteja nos livros didáticos. Seria, sim, maravilhoso a gente pensar nessa perspectiva translíngua, né, nessa perspectiva já dos multiletramentos, né, como os multiletramentos dialogam com essa perspectiva da translinguagem, mas infelizmente ainda não, mas é um caminho que a gente tem buscado. Eu acho que assim, foi na live de sexta-feira com o Diego, né, a gente comentou que, infelizmente, né, a nossa área aqui, fazendo recorte para nós, que somos professores, nós dois, né, de língua espanhola, alguns assuntos acabaram chegando muito tempo depois, né, eu digo alguns assuntos da linguística aplicada, alguns assuntos, né, algumas correntes teóricas, porque durante muito tempo nós, enquanto comunidade, estávamos preocupados com questões de legalidade da língua no currículo. Então, em 1994, estava chegando no Brasil ainda para o ensino de espanhol, né, a abordagem comunicativa. Então, e que até hoje as pessoas vêm tentando entender como funciona. Mas eu acho que, assim, por outro lado, não sei sua opinião, eu acho que já é um avanço quando a gente tem, em coleções didáticas, em manuais, já uma visão do portunhol desconstruída, né? Não ficando só nessa perspectiva da interlíngua, não ficando nessa perspectiva de reforçar, na verdade, o contraste, porque isso é muito presente, né? Seja em propagandas de cursos, também midiáticas, ou em, como você falou, em novelas, na mídia, mas às vezes também no trabalho de algumas associações, né? Que estão presentes no Brasil, que acabam reforçando ainda que língua tem que ser esse acerto e erro, e que você não pode permanecer no erro, que isso é ruim, e não acaba analisando o contexto e vários outros assuntos que você colocou. Mas, assim, eu acho que, de uma certa forma, já tem um início aí de um trabalho, né, um avanço um pouquinho na forma como o portunhol, ou pelo menos os contatos linguísticos aparecem. Né? Eu digo também a valorização de línguas indígenas, isso já está muito mais presente nos nossos manuais, né? Sim, sim. Claro, eu acho que assim, se nós chegamos hoje na perspectiva da translinguagem, só chegamos porque outros pesquisadores, né, batalharam, trabalharam para a gente ter esse espaço, principalmente a língua espanhola do Brasil. Né? A gente vê aí pesquisadores mais, digamos assim, que têm mais uma trajetória mais consolidada, né, que têm trabalhado com a língua espanhola durante muito tempo, e claro, o espanhol chega no status que chega, né, como chegou na escola, né,
como está hoje, né, nos institutos, enfim, o status do espanhol no Brasil hoje se deve, claro, a esses estudos, né? O que a gente está propondo agora é realmente uma continuidade de trabalho, né? Ou seja, vamos então dar continuidade a essa perspectiva de trabalho. Sim, eu acho. Surgiu uma pergunta aqui também do Diego, a gente acabou de falar dele. Se existe, na verdade, Rafael, pensando, né, no contexto escolar, algum limite, se tem que existir limite, entre esse engajamento do professor, essa sensibilidade, né, para desenvolver uma prática de translinguagem, e também, por outro lado, a correção linguística gramatical, que também é importante, né? Claro, claro. Antônio, sem dúvida, né? Eu acho que o papel do professor, ele está ali para fazer o quê? Para disponibilizar a maior quantidade de input linguístico, né, em língua espanhola que ele puder. Mas isso não necessariamente vai impedir que naquela sala de aula os repertórios sejam suprimidos, né? Eu acho que é isso que a gente tem defendido, né? Eu acho que o que importa é como o professor lida com esses repertórios que são individuais e como ele opta por fazer essas correções, né? Eu acho que a questão é essa. Não tem limite. Eu acho que cada um precisa pensar no seu contexto, né, nos repertórios com os quais estão lidando. Você mesmo citou aí, por exemplo, né, as línguas indígenas. Então, a gente tem recebido, né, alunos, né, que têm repertórios de línguas aí, indígenas, e será que estamos preparados para lidar com isso? Como vamos lidar com isso, né? É realmente pensar, quero me engajar nisso? É importante, né? É o que eu disse, é uma ótica ideológica, né? Então, assim, claro, eu defendo que é muito importante, né? Porque é uma trajetória biográfica, é aquele sujeito que tem esse repertório e é esse repertório que ele traz para dialogar, para agir, né? Nesse contexto, nesse espaço de sala de aula. Mas, claro, Nesse fica a figura... desafio, né, que você colocou, que também é alinhada aí à pergunta do Diego, tem uma pergunta do Henrique para você sobre como avaliar também, como o professor pode avaliar essas práticas translíngues, ou como a translinguagem ela pode ser pensada aí numa avaliação do processo pedagógico. Essa pergunta é muito boa, viu? É uma pergunta praticamente de 1 milhão, né? Na Mais uma verdade, pesquisa. na verdade, dá aí uma tese, 2, 3, 4 aí. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente, mas volto, né, na perspectiva, na figura. Né? Ele tem que dosar a pensar. Rafael, você travou para mim? Voltou. Voltei? Nós não estamos Voltou. falando que é tudo Para mim, não permitido. sei Claro, o se papel não tinha dele travado. foi... Voltou? Pronto. Sim. A gente não está falando que aqui é tudo permitido, né? Claro, como eu disse, o professor tem um papel de dar o input, né, naquela língua, fornecer maior quantidade de recursos, né? E como ele vai avaliar isso, eu acho que depende muito da avaliação desses próprios repertórios, né? Ou seja, como ele lida com a língua, o que ele entende por língua, né? Eu acho que avaliar isso na perspectiva simplesmente do erro, eu acho que ele acaba reproduzindo essas ideologias coloniais, né, e não se abrindo para essa perspectiva mais dinâmica. Eu acho que é realmente avaliar esses repertórios, não tem receita pronta. A gente tem que realmente deslocar esse olhar e aprender a lidar com essa diversidade. Sim. Aceitar que ela existe, Tem uma, né? Tem uma pergunta da Ivânia, que é professora, só para te contextualizar, do Instituto Federal Fluminense, se há espaço para trabalhar multissemiótica numa perspectiva de translinguagem, translíngua do espanhol. Você tinha comentado um pouquinho antes da necessidade da multimodalidade, né? Claro, claro. Antônio, quando a gente fala nessa perspectiva dos repertórios, nós estamos falando que esses repertórios são constituídos não só de língua, né, ou seja, de língua enquanto código, mas também de um conjunto de outros recursos, né? Daí a multimodalidade e as multissemioses. O que nós chamamos de língua é tudo, né? É cor, é movimento. Se a gente pensar hoje nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Como os memes, as figuras, as cores, né? As reações, elas estão colocadas, né? Ou seja, isso me lembra muito, muito, muito um tipo de gênero discursivo, que é o slam poesia,
né, que eu não sei se as pessoas conhecem, mas o Slam Poesia ele traz isso, né, uma perspectiva de língua multimodal, porque é uma pessoa fazendo batalha de poesia em movimento, né, a forma como aquela pessoa se veste, as palavras, as seleções lexicais, isso diz muito sobre as pessoas. Claro, não há como falar em translinguagem sem passar pela perspectiva da multimodalidade das multissemioses. Sim. Mais um comentário da Luiziane, que a orientadora dela, que é a professora Maria Inês Lucena, está trabalhando ou estava trabalhando com essa perspectiva de avaliação, nessa perspectiva, como eu falei, translingüe. O que é interessante para a gente pensar referências. O próprio Henrique voltou a fazer um comentário aqui, dizendo que justamente essa pergunta que ele te fez é o calcanhar de Aquiles, tudo é um processo, tudo vai demandar aí realmente pesquisa, né? A gente precisa muitas pesquisas ainda nessa linha, né? Ou nesse tipo de prática. Eu não sei, Rafael, se você quer dar. Só para te contextualizar, a gente já tem 45 minutos de live, então a gente tem um tempinho ainda. Não sei se você quer dar mais exemplos de pesquisas relacionadas a espanhol e estudos translíngues. Se você quer dar algum exemplo da sua própria pesquisa de campo, da sua pesquisa de doutorado. Claro, claro. Eu acho que inicialmente, na perspectiva da prática pedagógica, como a gente falou do Williams, né, a translinguagem, os estudos translíngues, eles estão alcançando, assim como a própria linguística aplicada, né, uma diversidade de domínios. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a pesquisa de doutorado do Fernando Zolim, que vai trabalhar com a translinguagem nas novelas da Globo, ou seja, como a língua espanhola, como esses recursos são mobilizados nas novelas, e é uma pesquisa interessantíssima. Né? A gente tem esse texto que saiu agora, de 2020, que vai trabalhar com a perspectiva das translinguagens no Facebook. Né? Então, eu, como professor de língua espanhola numa escola pública estadual, no estado de Minas Gerais, uma escola de periferia, esses alunos eles fazem produções, enfim, né? Performam práticas linguísticas no Facebook. E a partir de então, uma menina, na verdade, ela faz uma performance linguística, né? Ela escreve bien plena, né? E a partir daquele bien plena, os colegas vão introduzindo diversos comentários, e esses comentários também são produzidos naquilo que a gente tem convencionalmente denominado portunhol. Né? E aí eu vou mostrando como essas práticas de linguagem elas são negociadas, né? Existe também a perspectiva de portunhol em escola de fronteira, me parece que na Estadual do Mato Grosso, uma orientanda do Ruberval. Existe essa perspectiva da translinguagem na paisagem linguística, tá? A gente tem estudos aqui em Juiz de Fora que mostram como essas translinguagens estão presentes nessas paisagens linguísticas, né? E diversos outros domínios. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta ou... Não, tem dois comentários aqui, quer dizer, uma pergunta primeira que eu acabei deixando passar, mas um comentário por último do Alexandre, aí também de Juiz de Fora, dizendo que ainda temos muito que decolonizar a educação linguística, para pensar as avaliações, pensar diversos outros assuntos, e eu acho que a Mara fez uma pergunta sobre se o uso do espanhol no humor, de alguma forma, não acaba sendo um desserviço, né, para algumas comunidades, ou quando a gente pensa em comunidades minoritárias, eu acho que foi mais ou menos isso que a pergunta subiu, estou tentando relembrar, se isso não seria um desserviço, já que a gente acaba, né, ridicularizando tais representações de fala, tais performances também. A Mara, sua danadinha, né? Que pergunta bacana, obrigado. Eu acho que é justamente, Antônio, esse humor ele vem justamente dessa perspectiva monolíngue, né? Que o errar, o diferente é ruim, né? O diferente não é bem-vindo, né? E sim, acaba produzindo, né, um desserviço, mas por essa perspectiva do monolinguismo mesmo, né? De entender que a comunicação ela deve acontecer numa língua e quando você sei lá, mescla com as pessoas, hibridiza recursos, você está errando e isso é algo ruim, né? Eu acho que sim, às vezes pode ser um desserviço. Também teve um comentário da Janaína, de Brasília, um beijo, dizendo que a gente ama o espanhol no humor e o povo acaba querendo aprender mesmo assim. Da Natália, que eu acho que é a Natália de Boa Vista, dizendo que está trabalhando com translinguagem, ensino do espanhol,
na pesquisa de doutorado orientada por uma professora, Ana Maria, da Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, é bom que a gente tem mais gente aqui também trabalhando com esse assunto sendo hispanista, né? Como eu falo. O que eu ia te perguntar também, Rafael, porque assim, claro que o jovem, o estudante da secundarista, da educação básica, é sempre muito aberto para qualquer tipo de proposta. Mas acaba que algumas famílias e alguns estudantes, inclusive, podem achar um estranhamento quando a gente também propõe, né? Que é uma desconstrução do professor de língua que ele construiu no decorrer do tempo. Eu não sei se essa pesquisa de campo, no teu próprio relato você fala, né, do Facebook, da aluna, se em algum momento gerou um estranhamento nele, se eles compraram a ideia desde o início, ou se alguém ficou um pouco incomodado. Antônio, eu acho que assim, essa ideia de língua enquanto somente código, ela está muito enraizada, né? E aí ela passa pela minha formação, acredito que também tenha passado pela sua, e claro que quando a gente chega com uma perspectiva como essa, que é realmente, para algumas pessoas, transgressora, né? A Ofélia Garcia fala que não é, para ela é normal, mas se a gente pensar nessa perspectiva monolincada, que é uma perspectiva transgressora, há sim que se produzir um trabalho, né, de reflexão sobre essas questões linguísticas mesmo. Sim, inicialmente eles estranharam a minha perspectiva, mas em 2, 3 meses a gente já estava, digamos assim, num trabalho muito, muito, muito aberto, assim. E eu acho que isso vem realmente da prática do professor, né? Aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele... a noção mesmo de língua que ele defende, aquilo que ele acredita, né? Eu acho que se ele tem a segurança de trazer isso para os seus alunos e passar isso com segurança, né? Não, como eu disse, não é dizer que está tudo permitido e que, oba, vamos falar portunhol. Não é isso que a gente está defendendo, né? O que nós estamos defendendo é que o portunhol ele faz parte do processo, né? E eu acho que é essa conscientização que a gente precisa criar, né, e desmistificar. Por isso, gosto muito da linguística, me afilio, né, muito à perspectiva da linguística aplicada como espaço de desaprendizagem que a Branca Fabrício coloca, porque o capítulo de 2006 é maravilhoso, é realmente desconfiar desses essencialismos, desses dogmas que estão mumificados, ou seja, a noção de erro, de insuficiência, né? Já li alguns textos que dizem, por exemplo, que ao produzir portunhol, os alunos estão com preguiça ou alguma coisa do tipo, né? Isso está no imaginário linguístico, não só dos professores, mas também dos alunos. Então, eu acho que é um movimento. E aí, Antônio, só para fechar essa fala, eu acho que esse movimento ele precisa ganhar, digamos assim, mais corpo, principalmente na formação do professor, né? Ou seja, um reposicionamento dessa formação de professor, né? A linguística aplicada, pelo menos aqui na graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, ainda ocupa um espaço muito pequeno. Eu e meus colegas oferecemos uma disciplina, uma oficina de 30 ou 45 horas, não me lembro exatamente, sobre multimodalidade e translinguagem, e essa disciplina acabou virando, né, uma disciplina, me parece, do tronco comum. Então, eu acho que esse é realmente o caminho, sabe? A gente mostrar para as pessoas que essa forma, ela pode ser produtiva. Sim. Então, aqui tem mais um comentário da Luiziane, dizendo que justamente ia perguntar isso, que eu levantei, porque é difícil, né? Não é tão fácil desconstruir essa perspectiva monolíngue, ainda mais no caso dela, em um curso de línguas para fins específicos que os propósitos já estão colocados e normalmente se espera que fale com sujeitos ditos considerados nativos, né? Ou seja, com necessidades específicas para dialogar em algumas situações. Eu acho que o Rafael já tocou nesse, que é um desafio ainda, falta formação, falta inserir esse debate, né, nos cursos de formação inicial e continuada. E tem uma pergunta do Ota Vieira, se os cursos de idiomas têm trabalhado translinguagem e ensino. Bom, uma outra pergunta bem interessante, que me parece que eu já li algum texto, mas não me lembro agora, de alguém que fez uma pesquisa sobre translinguagem num curso de idiomas. A gente precisa entender que esses espaços ainda são muito conservadores, né? Ou seja, esse mito, por exemplo, do portunhol nesses espaços, eles utilizam justamente disso para trazer alunos, né? Dessa imagem do portunhol como algo que vai algo vexatório, né? Para
trazer alunos. Então, eu acho que não. Essa perspectiva ela ainda está muito bebezinha, né? Está muito recente para chegar nesses cursos de idioma. Na verdade, eles utilizam isso como marketing. Mas é o que eu falei, né? Um reposicionamento do professor mesmo nessas interações e criar mesmo essa consciência linguística, né, para os alunos, que isso faz parte do processo de aprendizagem, que eles não tenham vergonha, né? Por exemplo, a questão de pronúncia, por exemplo, que eu sempre ouço muito dos meus alunos, né? Que eles acreditam que não falam portunhol porque não tem a mesma pronúncia de um hispano-falante, né? De um nativo. Cara, se você entende língua como pronúncia, ok, então você não fala, mas se você entende língua como prática, né, como conjunto de recursos, claro, a gente tem deslocamento, né? Eu acho que não, claro, existem casos de pronúncia que a gente vai acabar tendo aí algumas questões, né? Mas eu acho que é realmente um movimento de conscientização. Não sei se eu respondi, mas... Sim. Tem um comentário da Doris dizendo que na Universidade Federal de Sergipe, eles iniciaram, né, a inserção nas disciplinas de linguística aplicada das práticas translíngues, que é um movimento, né? E tem mais 2 comentários, mas, Rafael, como nós temos 5 minutos de live, antes eu queria fazer uma indicação de leitura do próprio, mais um texto do professor Rafael, e fazer o convite para a live de sexta-feira, e depois vou pedir que o Rafael coloque aí as suas palavras finais, e leio aqui os 2 comentários. Não sei se vai dar tempo dele responder, mas talvez ele encerra com eles. Bem, eu queria recomendar, no início da live, mencionei de uma coletânea que acabou de sair na semana passada, em que tem um texto do professor Rafael sobre essas performances linguísticas e sujeitos translíngues. E ele publicou em 2019, na revista ForPro, é esse o nome, um texto sobre o portunhol como uma prática translíngua. Então, são textos importantes para que a gente também parta de algo para quem está iniciando. Nesse texto publicado na revista da Federal do Paraná, tem vários outros conceitos que o Rafael trouxe aqui. Para a minha turma, principalmente vão ser interessantes os conceitos dessa linguística aplicada, desaprendizagem, a questão da performance, vários outros conceitos, por isso que eu falei no início do papel e caneta, para anotar, já que foram várias referências aqui. Queria deixar o convite para a live de sexta-feira, que é com o professor Leandro Cristóvão, também colega de instituição nossa, de uma certa forma, né? E vai falar sobre escrita acadêmica e linguagem de si nas pesquisas em estudos da linguagem. Rafael, então, se você quiser, nós temos 3 minutos para você ir se despedindo. Comentários assim da Janaína, que precisa de referências depois. Tem uma pergunta eu não estou entendendo muito o perfil, mas se esse tipo de ensino translíngue afeta os estudantes mais tímidos. Caso o Rafael não consiga responder, acredito que depois vocês possam iniciar uma conversa com ele no perfil particular também. Claro, infelizmente a gente não tem tempo, né, Antônio, para ficar aqui fazendo todas essas discussões, mas pode me procurar, mandar e-mail, quem precisar de indicação bibliográfica, quiser discutir, né, pelo próprio Instagram. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, né, de todos aí que estão presentes, com as perguntas, com as contribuições, né. Esses estudos ainda precisam avançar, né, nós estamos trilhando em alguns caminhos iniciais, e eu acho que o que eles vêm trazer justamente esse deslocamento de ótica, né, ou seja, trazer que esse processo de aprendizagem, esses alunos eles estão engajados, a questões de agentividade, negociação, performatividade, complexidade, né? É um processo complexo, imprevisibilidade, porque estamos lidando com repertórios individuais, né? Precisamos, então, pensar essas ações arbitrárias de controle, né, de homogeneização, que produzem estigmas sociais, como eu disse, reposicionar a formação de professor e pensar que uma linguística aplicada, comprometida com o seu tempo, né, ela precisa estar aberta a essas questões, né, mais plurais, né? E que essas noções que estão essencializadas, elas emergem, claro, dessas imbricações do que nós chamamos de monolinguismo, tá? A gente precisa, então, pensar nos itinerários sociais, e eu acho que a translinguagem vem justamente na tentativa de desmantelar essa concepção de língua forjada nesse âmago monolinguístico. Tá? Eu acho que é isso. Eu espero
ter contribuído aí. Beleza, vários elogios aqui para você de fala, e eu quero novamente agradecer. Clara, um beijo. Depois você vai poder ver com calma. Já apareceu a mensagem aqui para mim que vai cair a live. Faltam 25 segundos. Rafael, obrigado novamente por compartilhar. E vou salvar aqui a live. E eu acho que tinha uma pergunta aqui. As lives, a divulgação está no meu Facebook, tá circulando aí pela rede. Não percam a live de sexta, hein? Bem bacana. Sexta-feira. Também estou aprendendo bastante com todos vocês. Tchau, tchau, Rafael. Obrigado, pessoal. Produtivo, Antônio. Obrigado, viu? Tchau, tchau.